Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início então à nossa primeira aula. Olha só, hoje a gente vai falar sobre conhecendo um projeto, beleza? E aí, com relação a isso, você começa a observar que desde a história do homem, a gente verifica que os projetos já eram feitos assim, meio que, vamos dizer assim, à revelia ou de qualquer jeito, né? Por exemplo, para se caçar grandes animais, como por exemplo os mamutes ou os animais grandes que tinham à época, né? E depois vieram outros animais grandes, búfalos e tal. O homem sempre teve que trabalhar em equipe, organizar uma espécie de projeto, né? Da mesma forma que quando ele conseguiu dominar o fogo, né? E manter esse fogo aceso, né? E aí a gente pode também prestar atenção em algumas grandes obras do passado, né? Por exemplo, as pirâmides do Egito, a muralha da China, o Coliseu. Certamente esses empreendimentos, né, exigiram um coordenador de projeto, um cara para direcionar aqui, direcionar ali, né? Cuidar da gestão de pessoas, da gestão de produção, da gestão de materiais, né? Então, assim, pensando sobre isso, o que é que a gente pode perguntar então para o que é projeto? Aí, olha só que interessante. Projeto é uma ação diferente de tudo que já foi feito até aquele momento. Isso mesmo, gente. Ele é único. Como assim ele é único? Então quer dizer que um projeto de uma casa é único? É. Sabe por quê? Ele é construído naquele mesmo terreno, naquele mesmo dia, com aquele valor gasto. Entendeu? Então, três coisas determinam bem o que é um projeto, e a gente vai conhecer isso mais na frente, mais detalhado, que é chamado de tripé de ferro, que é o quê? O objetivo, o tempo e o dinheiro, tá? Vou dar um exemplo para você. Quando você for construir um cômodo novo lá na sua casa, né? Isso vai ser uma situação única, né? Ah, mas eu vou construir um agora, eu vou construir outro depois. Sim, mas naquele momento é único, tá? Então, assim, ele tem esse quê de unicidade, dizendo que seja dessa forma. Bacana? E aí, a gente pode ver que também, a gente percebe que em cima disso tem um monte de material que é envolvido, de recurso, e aí para se realizar essa construção, né? E aí a gente pode ver também que muitos autores pensaram sobre a definição do que vem a ser a gestão de projetos, né? E aí eu posso ver aqui o Tuman, deixa eu ver se eu volto aqui para a tela normal para aumentar um pouco o tamanho dela aqui, porque aí a gente pode ver melhor, né? Olha só, o Tuman diz pra gente aqui, ó, e ele escreveu isso aqui lá em 83, hein? Projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos, de alto risco e devem ser completados numa certa data com um montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos necessitam ter os seus objetivos bem definidos, seus recursos bem definidos e para poder definir bem o que seriam essas tarefas, beleza? Ou seja, dentro do seu tempo certo. Você percebeu que o Tuman já fala sobre esse tripé? Guardem isso, o tripé de ferro, tá? Pode ser que a gente pergunte alguma coisa futuramente sobre isso. Já a ISO 10006, perdão, diz que o seguinte, olha, que projeto é um processo único que consiste em um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas de início e fim, empreendidos para o alcance de um objetivo, conforme os requisitos específicos, incluindo limitações de tempos, recursos e custo, certo? E aí o Guido e o Clements também vêm, e eu gosto muito da definição do PMBOK, tá? O PMBOK vai falar para mim aqui, perdão, o PMBOK vai falar para mim aqui, tentar melhorar, acabei atrapalhando o trem, né? Mas vamos lá. O PMBOK vai falar para mim que projeto é um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço de resultado único ou resultados únicos. Entenderam? Então, assim,
Todas essas definições, elas cabem bem para dentro de projeto, né? E aí andando, toda vez que você vê nessa apostila, e eu vou deixar ela disponível lá para vocês, tá? Toda vez que você vê esse quadradinho aqui, ó, tá? Você vai ver o seguinte, olha, nós só podemos falar em projeto se os esforços desempenhados e aplicados resultam em um produto ou serviço único, como, por exemplo, a criação de um projeto social no seu bairro, atividades de melhoria de processos em seu trabalho, ou até mesmo planejamento das suas férias, ok? Então, guardem isso. Toda vez que você vê isso aqui, por favor, prestem bastante atenção. Vamos lá. Algumas características que ajudam a gente a definir o que é um projeto, né? A gente vai ver bem aqui que projeto tem uma administração e estrutura administrativa própria. As tarefas de um projeto são interdependentes, ou seja, cada um vai fazer no seu local. Um projeto utiliza de vários recursos, tá? E aí ele vai citar para a gente pessoas, organizações, equipamento, instalação. Isso tudo para você executar a tarefa a qual é o objetivo do projeto. Possui um período de tempo específico, né? Ou seja, tendo uma data de início e fim. Por exemplo, 5 de fevereiro é uma data para ser concluída, tá? Por exemplo, para início do projeto, por exemplo, você pode falar que 5 de fevereiro e uma data de 20 de outubro para finalizar, hipotetizando, tá? Ele deve entregar um resultado único e inédito, tá? Possui sempre um patrocinador, ou seja, quem que é esse patrocinador? Mais na frente a gente vai ver que esse cara, como é que é o nome dele, tá? Quem fornece os fundos para a realização desse projeto? Que pode ser a mesma empresa, ou um banco, ou um consórcio, ou um tio rico que deixou uma herança para você, wherever, tá? Qualquer projeto envolve um grau de incertezas, por ser um empreendimento independente e inédito, tá? E ele continua falando para a gente que todo projeto tem um objetivo claro que deve ser realizado, sendo definido em termos de produto final, cronograma e orçamento. Exemplo, o objetivo de um projeto pode ser lançar um novo celular em 10 meses dentro de um orçamento de 2 milhões. Percebeu que ele falou sobre o tripé? Que é o tripé? O objetivo. Qual é o objetivo? Lançar o celular. Em quanto tempo? 10 meses. E qual o custo? 2 milhões. Perceberam? Interessante, né? E aí ele vai falar para a gente aqui e vai lembrar que muitas vezes a gente confunde processos de atividades contínuas com projetos, tá? E aí ele vai mostrar para a gente aqui, né? Deixar alguns tópicos aqui para a gente poder ficar alerta, para a gente não confundir quando for feita algumas perguntas para a gente ou a gente vê determinadas situações. Ele vai falar para mim que projeto é o quê? É estabelecer um novo negócio. Quais são as atividades comuns? Administrar um negócio que já é consolidado. Projeto. Lançar um novo modelo de tablet. Atividade contínua. Gerenciar o fornecimento de peças para a linha de montagem do tablet. Construir um aeroporto é o projeto. Operar o terminal aeroportuário é a atividade. Introduzir um novo sistema de controle de estoque. Projeto. Administrar o estoque rotineiro. Projeto. Desenvolver a concessão e exploração de minério. Atividade contínua. Produzir o minério gerando lucro. Projeto. Levantamento de requisitos e desenvolvimento de um website. Atividade contínua. Realização de manutenção e das informações do website ou do site. Projeto. Construir uma usina nuclear. Atividade contínua. Fornecer suprimento constante de energia elétrica. Ok? Então acho que aqui já ficou um pouco mais claro para a gente, né? E aí assim, a gente vai ver algumas questões agora, né? Que a gente precisa estar ficando atentos. Preste atenção. Sempre que um projeto ele é iniciado, ele tem diversos atores que se interessam por ele, né? Ou seja, são pessoas que de certa forma serão alcançados ou alcançarão por esse projeto, beleza? Por exemplo, o time que é impactado diretamente pelo projeto são os stakeholders. E o que são stakeholders? Stakeholders são todos os envolvidos do projeto, direta ou indiretamente. E a gente tem também os sponsors.
Os sponsors são quem? São os patrocinadores do projeto. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre ele? Pois é, são esses caras aqui, tá? A gente viu sobre os envolvidos no projeto, e a gente não pode deixar de fora também aquela equipe que realmente vai botar a mão na massa, né? Quem é esse pessoal então que vai botar a mão na massa do projeto, né? Vamos começar então pelo gerente de projeto, tá? Gerente de projeto, o gerenciamento de projetos. Mas o que é a gestão de projetos ou gerenciamento de projeto? A gestão do projeto é a utilização da base bem definida para planejar seu trabalho, conduzir a execução das atividades, colocando o plano na prática, verificar o controle de desempenho da organização, garantindo que essas especificações contratadas sejam entregues. Isso quem falou para a gente foi o Killing, tá? Lá em 2012 ele falou isso para a gente. E aí a gente vai ver que para trabalhar nesse projeto, a gente vai ter que ter diversas áreas especificamente para alguma coisa, né? A gente vai ter, né, primeiro, a iniciação, o planejamento, execução, controle e encerramento. E essas áreas, elas são contempladas por pessoas que são especialistas nesse negócio, tá? E aí, a partir daí, a gente vai ver que algumas pessoas têm algumas atividades muito específicas, né? Por exemplo, o desenvolvimento do escopo do projeto, né? O escopo é o quê? É a soma de todos os esforços para entregar um produto ou serviço, né? E escopo define o quê? As características e funções do produto ou serviço que vai ser entregue, tá? O tempo do projeto, que é o cronograma, os riscos, aqui a gente vai ter tudo isso, gente, são pessoas que trabalham especificamente desenvolvendo o escopo, desenvolvendo e acompanhando o cronograma, né, para ver se cada atividade está dentro do seu tempo certinho. Os riscos do projeto, ou seja, aquela pessoa que vai ver, se ficar de olho, surgiu uma lei nova que pode interferir no projeto, surgiu alguma contraposição ao projeto de alguma forma, surgiu alguma pandemia, por exemplo, né? Então esse cara tem que ter o jogo de cintura para poder modelar toda essa parte do projeto. Tem o pessoal que vai trabalhar com a comunicação, né? Esses caras, eles vão trabalhar a comunicação entre todas as áreas do projeto, para isso aqui, ó, para o projeto casar, tá? Porque se não acontecer isso aqui, você vai fazer uma coisa duas vezes, vai ser serviço, retrabalho e reproblema, vamos dizer assim, né? Você vai ter que ter uma pessoa que vai trabalhar a qualidade do seu projeto, o custo, as aquisições, né? O pessoal que vai trabalhar com RH e, por último, a integração. Integração é o quê? É aquele grupo que vai fazer o quê? Que vai garantir com que todas as áreas do projeto possam andar juntas, entendeu? E isso alcançar um sucesso que ele realmente precisa alcançar. Bacana? Essa aqui é para a próxima aula. Então, a gente finaliza por aqui, já citando que esse material vai estar lá na nossa plataforma, tá? E você pode ter acesso a ele lá a hora que você quiser. Em meia hora eu subo ele. Um abraço.